O que fazer quando você tem um paciente que não para de te encher o saco e você não quer mais atender ele? Será que você pode demiti-lo? Vamos falar sobre isso hoje. Então, quando a gente vai falar com conflitos sobre pacientes, a gente sabe que no âmbito da medicina, da odontologia, enfim, é muito complicado ter essa relação com o paciente. Quando tu não tem uma confiança, né, a relação médico-paciente começa a ficar deturpada, né, e não se tem mais esse vínculo entre vocês, não somente a confiança, mas a amigabilidade entre as partes pode começar a ser um inferno. O paciente pode começar a ficar demandando demais o médico se sente, né, restrito quanto a isso. E eu vejo assim, pelo menos com os meus clientes, que começa a ter uma relação muito chata, que o médico só começa a fazer o que o paciente quer porque ele não quer se incomodar, né? Digamos, chega um paciente meio chato, chega para você e diz, olha, eu quero um atestado para tantos dias, né? Você diz, não, mas o atestado é referente à tua consulta aqui, você tá bem, enfim, vou te dar um atestado de que você teve a presença aqui. E o paciente, não, preciso de para 3 dias. E o médico, assim, em vez de querer discutir, né, querer dizer, não, o correto é isso, eu vou fazer isso, acaba dizendo, ai, tá bom, porque eu não quero me incomodar. Acaba que não é um medo do paciente que o médico começa a ter, mas é assim, você começa a pensar 2 vezes de, será que vale a pena eu ter que, né, realmente fazer o correto? Será que não é melhor eu fazer assim, eu sei que não tá certo, que esse cara não tá agindo de boa fé, né, não tá agindo de uma forma correta, mas para que não surja uma incomodação, ele não venha reclamar, ele não venha querer falar mal de mim, ele não venha querer falar mal de mim nas redes sociais, no meu Google, ou, né, queira fazer uma denúncia, né, minha de forma ética, não quero me processar, eu vou fazer isso, né, não tô nem aí. E é realmente uma situação que os médicos estão passando por isso, e eu acredito que realmente, para você não ter que se incomodar com isso, o que se pode fazer é, nesse tipo de situação, fazer essa conduta, contudo, que ruim, né? Que o médico precisa realmente deixar a sua, eu não gosto do termo autoridade, mas realmente é o seu conhecimento, quem é o técnico quanto à medicina é o médico. Então, quem define o que é certo, ou quantos dias de atestado, qual medicação o paciente vai tomar, é o médico, é a pessoa que tem conhecimento que pode orientar quanto a isso. Se não, obviamente, se todo mundo pudesse se dar atestado, pudesse, né, fazer utilização de receituário, todo mundo ia poder. Não seria realmente uma atividade regulamentada que tem muitos anos de formação para que então a pessoa possa também, né, dar um atestado, enfim, apresentar um medicamento para o paciente. Então, isso é realmente, para mim, como pessoa da sociedade, como uma cidadã, eu penso, poxa, que ruim que a gente chegou nesse ponto, né, de realmente o médico fica coagido e tem que aturar certas incomodações, certas restrições que um paciente impõe a ele justamente para que ele não seja processado e não tenha uma incomodação muito maior. Mas agora vamos ao ponto efetivo, a prática que o médico efetivamente pode fazer. Não é somente de um atendimento que o paciente vem e exige de você algumas coisas e você diz, tá bom. Agora, realmente, digamos, de um paciente que tem um atendimento contínuo contigo, principalmente quando a gente está falando sobre planos de saúde, né? O caso a gente pode falar de, às vezes, os dermatologistas também, que tem um atendimento mais contínuo, quando nesses casos mais estéticos, mas vejamos agora o ponto da obstetra, né? Que eu acredito que é o ponto mais difícil por conta da relação e por conta da prestação do serviço que a obstetra dá, né? Se a gente for falar de uma paciente que vai fazer o pré-natal inteiro com a obstetra, digamos então, né, que uma paciente que já está na 35ª semana com essa médica e a médica não quer mais seguir com o pré-natal. Se aconteceu alguma coisa, né, a médica não gostou mais da paciente, enfim, algo realmente rompeu a relação entre as duas e a médica diz, eu não aguento mais, eu não quero mais atender. Será que ela pode fazer isso? Será que a paciente pode te coagir a que você continue atendendo ela? Não. O principal pilar que a gente pode conceder nesse momento é realmente o da autonomia médica. O médico tem autonomia tanto para elaborar qual vai ser a conduta que ele vai fazer com o seu paciente, quanto se ele vai atender ou não o paciente. Então, estar vinculado a um plano de saúde não quer dizer que você é obrigado a atender tal paciente que vem do plano de saúde.
né? Você pode sim renunciar, porque a palavra demitir eu acho que fica fácil de se entender o que você está dizendo, mas não é uma demissão, você não está contratando seu paciente, né? Você está, por conta do vínculo, ele vem até você, você presta o seu serviço de atendimento, mas você pode renunciar esse atendimento e dizer, não, eu não quero mais atender ele. E é tranquilo, você não tem, né? Você não tem que sentir medo ou algum desconforto quanto a isso. Se a relação médico-paciente entre você e seu paciente foram rompidas, você pode dizer, não vou mais atender. Contudo, você tem que tomar agora algumas atitudes para que tudo seja feito da melhor forma. Então, primeiro ponto, você não quer mais atender o paciente fulano de tal. Vamos dar o caso da obstetra. O que você vai dizer? Você tem que comunicar a paciente de que a doutora fulano de tal, né? A gente sempre tenta que você escreva como se fosse sua secretária, enfim, não estará mais fazendo atendimento. Contudo, aqui vai uma lista de outras obstetras que são de confiança, né, da médica, que são muito boas também, que também atendem o plano, que podem te atender. E daí você vai dizer, olha, eu vou te passar, se você quiser, te passo o seu prontuário, toda a documentação que você precisar, se precisar de algum relatório que eu escreva para que você apresente para o seu novo médico, eu faço. Você faz toda uma organização para que esse paciente não fique sem assistência. Então, obviamente, em casos de urgência e emergência, você não pode renunciar. Você atende a paciente, você encaminha ela para o hospital de referência, enfim, mas você não pode, na hora de urgência e emergência, negar este atendimento. Contudo, se for, digamos, teve um problema com essa paciente, enfim, você não quer mais fazer o atendimento pré-natal dela, não tem problema, você vai comunicar quando ela for, digamos, agendar uma nova consulta, você vai dizer para ela, olha, a doutora não está. Você pode dizer que você não quer atender mais, que vai encaminhar, você pode dizer a doutora nesse período não vai agendar, enfim, você pode ter uma narrativa de como você quiser escrever da melhor forma para realmente não mentir, obviamente, mas escrever de uma forma que a paciente vai entender. Contudo, você deve sempre comunicar que não vai mais fazer o atendimento, se disponibilizar para ajudar com o prontuário e com toda a documentação e informações e também já indicar outros médicos. Então, no caso, digamos, de uma paciente problema, você já vai avisar as outras médicas que você está indicando, olha, tive problema com essa paciente, eu vou botar o seu nome como para encaminhar, tem problema? Eu sugiro que seja feito dessa forma, porque eu imagino que se você não quer atender tal paciente, é porque aconteceu alguma coisa, eu imagino que as suas colegas, que são suas amigas, né, da mesma profissão, você diria para elas, olha, cuidado com essa paciente, né? Então, o ponto desse vídeo aqui é justamente você não precisa ter medo, né? Você tem total possibilidade de não atender tais pessoas, atender outras pessoas, você só deve considerar que você também deve prestar todos os esclarecimentos e não só parar de atender a paciente. Não dá para do nada a sua secretária dizer, não, a doutora não te atende mais. Você tem que dar este suporte e daí sim você pode dizer, mas agora minha agenda está cheia, eu não faço mais atendimentos com tal paciente. Se você já teve um problema quanto a isso, comenta aqui nos comentários, ou não sabe como lidar nessas situações, ou tem outras situações de problemas com o paciente, eu ia adorar conversar com vocês. Até o próximo vídeo.